Bom dia a todos, pessoal aqui da sala, pessoal de casa, seja qual for o horário em que estejam assistindo, enfim, muito bem. O assunto para a aula de hoje, pessoal, é estruturas lógicas. Então, eu trouxe já uma parte escrita, uma parte já prontinha para vocês, não precisar estar copiando tantas coisas, né? Mas vocês podem ir fazendo complementações, aquilo que acharem importante no material teórico aqui. Bom, o que a gente vai abordar nessa aula? Estava apontado ali como para a gente anotar proposições e conectivos. Então é basicamente o que a gente vai estar trabalhando. Primeiro, o conceito de proposição. Proposição, gente, a rigor é toda sentença que ao fazer a leitura tu possas dizer verdadeiro ou falso. Então toda sentença que dá para a gente definir uma valoração. Então qualquer frase que ao ler vocês dirão verdadeiro ou falso, como por exemplo essa daqui, 2 é par, tu vai dizer verdadeiro. Ela é passível de julgamento, é proposição então. E eu posso ter, se eu disser aqui por exemplo 4 é ímpar, vocês me dirão que isso aqui é falso. Eu estou trazendo elementos lá da matemática, mas esses elementos poderiam ser de quaisquer campos do conhecimento. O importante é que eu possa julgar. Tudo aquilo que eu posso julgar é proposição. Então, um conceito bem simples. Muito bem. É importante que a gente veja algumas exclusões. Então, acompanhem comigo aqui o que não é proposição. Vamos ver ali? Olhem lá. Primeiro, frase interrogativa. Isso parece bastante óbvio, né? Porque se alguém diz assim, que dia é hoje? Caberia dizer verdadeiro ou falso? Não, fica bem simples essa ideia, não é? Não digo verdadeiro ou falso para que dia é hoje. E assim nós temos outros exemplos ali, frases exclamativas. Apareceu um ponto de exclamação, não é proposição, certo, minha gente? O que mais? Frases imperativas, modo imperativo, tranquilo? Modo imperativo é fácil, a gente identifica na frase, né? Um pedido, uma ordem, um desejo, enfim. O que mais? As sentenças abertas. Aqui é importante que a gente esclareça uma coisinha para vocês. Gente, o que é a sentença aberta? Sentença aberta é um tipo de frase, um tipo de sentença, não é proposição, não cabe julgamento, porque faltariam elementos. Por exemplo, o que eu trouxe aqui para vocês? Reparem ali, por favor. O que a gente tem de exemplo? Ele é estudante, aquela moça é paulista, este policial não é corrupto. Reparem, se eu digo ele é estudante, não cabe eu dizer verdadeiro ou falso, porque eu não sei quem é ele. Certo, minha gente? Essa é a ideia, portanto. O que são as sentenças abertas? Acrescentem aí do ladinho, por favor. Sentenças abertas são pronomes pessoais. Normalmente as bancas trazem terceira pessoa do singular, gente. Basicamente é isso. Ele e ela. Dificilmente aparecerá uma outra sentença aberta uma sentença aberta com outro pronome. Basicamente são esses pronomes aqui, ele ou ela, terceira pessoa do singular. A gente pode ter a figura também de pronomes demonstrativos. E basicamente é isso. E aí o demonstrativo é o que está apontado aí. Esta moça, este, aquele outro. Então, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos e expressões algébricas. Lá da matemática também, nós temos aqui algumas sentenças que são sentenças abertas. Expressões algébricas. E é isso. Se resume nisso, as sentenças abertas. Reparem, o que é expressão algébrica? É uma expressão matemática que vai ter números. Não necessariamente eu posso ter uma expressão diferente, mas eu tenho que ter letra. Vejam, se eu disser isso aqui para vocês, não tem como tu me dizer se isso é verdadeiro ou falso, porque eu não sei o valor do x. Entendem, gente? X mais 3 é maior que 8. Não sei, não dá para julgar. Sentença aberta. Da mesma forma, quando eu digo ela é concurseira, não tem como julgar. Aquela moça passou no vestibular. Mas quem é aquela moça? Entendem? Sentença aberta. Mas não necessariamente, pessoal, eu preciso ter uma expressão com operações matemáticas aqui. Eu poderia ter simplesmente algo assim, reparem lá. Y é múltiplo de 2. Não tem como eu definir isso.
Concordam comigo? Porque eu não sei qual é o valor de y. Então, da mesma forma, qualquer sentença em que apareça uma letra, naturalmente que essas letras elas assumem valores numéricos aqui, mas eu não tenho como definir, porque eu não sei, não está definido qual é o valor. O que eu quero chamar a atenção, e aí eu quero que vocês acrescentem, é o seguinte aí. Tanto em frases que a gente tem a ele, ela, ou então nessas frases aqui, para essas de pronome demonstrativo eu nunca vi, mas para essas frases com ele ou ela, ou então expressões algébricas, nós devemos acrescentar o seguinte aqui para vocês. Acrescentem essa frase aqui, por favor. Se Pedro é médico, vírgula, ele trabalha em hospital. Se Pedro é médico, vírgula, ele trabalha em hospital. Vou trazer um outro exemplo aqui mais abaixo. X maior que 7, vírgula, logo x mais 3 é maior que 8, ponto. O que eu quero que vocês observem aqui? Nessa frase de cima, eu continuo tendo o pronome ele, certo? No entanto, fica muito claro que o ele aqui está retomando quem no texto, gente? O Pedro. Então eu tenho uma sentença fechada, agora é uma proposição. Por quê? Porque a despeito do ele, mas eu sei quem é ele. Então, cuidem, pessoal, que não é apenas o fato de aparecer ele, mas se eu tenho apenas esse fragmento, quero chamar atenção para vocês. Vamos supor que a banca trouxe essa frase, mas ela fez a marcação para esse fragmento aqui. O que tu me dirias desse fragmento? Ele trabalha em um hospital. É proposição? Não é. Entendem? Mas a frase como um todo vai ser proposição, porque eu sei quem é ele. Essa é a ideia, portanto. Da mesma forma aqui, se eu disser para vocês que x mais 3 é maior que 8, não é proposição, é uma sentença aberta. Agora, se eu digo o seguinte, x é maior que 7, logo x mais 3 é maior que 8. Entendam que a escrita que eu trago agora para vocês, inclusive com esse nexo conclusivo aqui no meio, me dá a ideia do seguinte, eu vou assumir um valor que seja maior do que 7, para eu testar a veracidade aqui ou não. Entendem? Mas simplesmente pelo fato de eu definir um valor para o meu x, independente de ser verdadeiro ou falso, eu tenho como julgar, vocês me entendem? Vejam, x é maior que 7, me diga um valor que seja maior que 7. 8, 8 é maior do que 7. Então, eu vou no meu lugar do x, eu vou substituir por 8 e eu vou poder julgar essa sentença. Entendem? Então, no momento, da mesma forma, gente, eu tenho ele, mas eu sei de quem eu estou falando. Eu tenho uma sentença que eu não sei o valor do x. No momento que eu coloquei aquela sentença inicial, eu defini um valor para o meu x, e aí, portanto, isso aqui são chamadas sentenças fechadas, que é sinônimo de proposição. Ok, minha gente? Então, importante que vocês entendam isto, não é? Se eu tenho uma frase, ainda que apareça o pronome pessoal, ainda que tenha uma expressão algébrica, mas se eu tenho na mesma frase, eu tenho condições de poder estar julgando aquilo que supostamente seria desconhecido, que é o ele, que é o x, eu consigo então definir, portanto, como sendo uma proposição. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Sentença fechada é o nome que a gente dá, que é sinônimo de proposição, minha gente. Muito bem. Ok essa parte? Então é bem teórico, é chatinho, mas é importante que a gente entenda, né? Porque é muito comum aparecer essas sentenças abertas nas provas. Vocês vão, a gente vai resolver questões, aí vocês vão ver como é que a gente aplica este conhecimento aqui. Turma, além disso, querem terminar de copiar primeiro então aqui? E aí eu sigo com os demais casos que não são proposição para a gente seguir adiante e chegar na lista de questões.
Vamos ver então? Turma, o que mais? Frases com indeterminação. Vejam aquela frase ali, um bebê que não chora. No português, o que você diria? O que é aquele um ali, vocês que vêm estudando português? Eu acho que é um artigo indefinido, né? Um bebê, não sei quem é esse um bebê. Certo bebê, né? Um bebê que não chora. É a frase com indeterminação. As frases com indeterminação, elas sempre vão trazer esse um ou uma. Basicamente é isso. Um bebê que não chora, uma mulher corajosa. Vocês percebem? Não tem como julgar a frase, porque um bebê que não chora. Quem é esse bebê? Não sei. Se soubesse quem é o bebê, eu julgaria. E mais frases ambíguas, pessoal. Reparem, aquela frase ali, o guarda conduziu a criança até a sua casa. Tem clareza? A gente consegue entender? Dá para entender ou fica uma dúvida aqui? Até onde que foi? Ele levou a criança para onde, afinal? A casa dele? Ou a da criança? Percebem? Até a sua casa. Ambiguidade. Então as ambiguidades não são consideradas proposição também. Turma, as frases paradoxais, eu não vou abordar aqui nessa aula, ainda que seja um caso aqui, mas a única banca que eventualmente traz o paradoxo é a CESP. Como a gente não tem no momento nenhuma turma aqui em preparo com a CESP, então eu não vou abordar isso aqui, acho que não é necessário agora nesse momento, tá? Se alguém quiser saber, depois me pergunte. Separadinho ali eu explico o que é o paradoxo. Bom, mas vamos adiante. O que é preciso agora aqui? Nós temos que fazer uma distinção entre proposição simples e composta. E aí vamos entender sobre os conectivos, que é a outra parte da aula. Beleza, minha gente? Vamos lá então. Gente, proposição simples, conforme está anotado aí para vocês, é aquela sentença em que eu tenho apenas uma informação para julgamento. Então, se eu digo, por exemplo, eu coloquei ali para vocês, 2 é par, é uma única informação. Vejam, simples então. O que é a composta? Quando a gente tem 2 ou mais informações para julgamento. O exemplo que eu trouxe é 2 é par e 6 é primo. Importante a gente observar que entre as sentenças, eu não poderia trazer para vocês simplesmente isso aqui, ó. 2 é par, 6 é primo. Não faz sentido isso, né? Ninguém fala desse jeito, 2 é par, 6 é primo. O que falta entre essa escrita e essa escrita aqui? Lá no português, a dona Beatriz diria que é o quê? Os nexos, né? Tem que ter algo que una. Então, mas pode ser outra forma também de nexo. Na lógica a gente não chama de nexos, gente. Na lógica a gente chama de conectivos lógicos. Ok? Então vocês têm apontado ali abaixo conectivos lógicos, que são expressões que a gente usa em proposições compostas. Vamos aos nomes deles e vamos entender como é que funciona a valoração para esse tipo de frase, que é o mais importante para a gente ir para a lista e resolver questões então. Eu só tenho uma menção ali, gente, abaixo. Eu ia pedir inclusive o seguinte, bota uma chavezinha aqui, ó, entre simples e composta, que eu tentei no meu texto ali, no Word lá, mas eu não consegui. Então ali onde tem, só para ficar bem organizadinho, né? Simples, composta, botem a chavezinha então ali para abrir, né? Muito bem. E eu escrevi abaixo que as proposições simples são geralmente representadas pelas letras P, Q, R, S, assim por diante. É importante que a gente entenda isso. Gente, assim como a matemática, a lógica também utiliza letras para representar os assuntos dela. Vejam, isso aqui é uma proposição simples. É comum que as bancas entendam ela e escrevam como P. É um exemplo, P. Essa outra aqui é uma outra frase. Eu chamaria, portanto, de Q. Podia ser R, podia ser S, pode ser A e B, até pode, mas o padrão, via de regra, é este, a partir das letras P e Q, normalmente minúsculas. Isso não impede que, eventualmente, uma banca traga uma proposição simples com letra maiúscula, certo? Mas a regra, basicamente, é esta, ser letra minúscula a partir da P e Q, podendo variar eventualmente. O que nunca vai ocorrer, gente, é numa mesma sentença, por exemplo, aqui tem um símbolo para o E, a banca trazer desse jeito aqui, uma letra maiúscula e uma minúscula, isso não existe, certo? Ou ela vai optar por ambas maiúsculas ou ambas minúsculas. Nunca vi misturando letra maiúscula e minúscula. Mas muito bem, vamos ao que importa agora aqui. Gente, os conectivos, por favor. Comigo, vamos lá. Quais são os conectores que a gente tem? Temos E, que mais?
temos ou, C, então. C, então, C e somente C. C e somente C, ou. São 5 apenas. 5. E tu tem que entender claramente isso? Sim, tu tem que entender claramente. Tu tem que decorar as regras, inclusive, de como funcionam as valorações em proposição composta. Eu anotei do lado, tem uma coluna agora aí ao lado que é símbolo. Vamos nos familiarizar? Tem que decorar isso? Tem. Gente, uma dica para ti aqui. Reparem, a palavra você tem um acento circunflexo aqui no E, né? Então esse daqui é o símbolo que as bancas utilizam para o conector E. Então associa com o circunflexo, fica bem fácil de entender. Já o ou é contrário. Imagina isso aqui virado, vira ou. Então decorar isso, ok? O C então é uma setinha para a direita. O C e somente C é uma seta para os dois lados. E o ou, eu peço que vocês acrescentem uma coisa ali que faltou, eu não consegui também colocar. Gente, a frase, se eu digo isso aqui para vocês, eu estou dizendo P ou Q. Se eu disser ou P ou Q, é preciso que tenha aqui o underline. Então, acrescentem aí, por favor, na gradezinha de vocês, o underline que eu não anotei. Então, o ou tem esse underline, isso é universal. Beleza. O nome do operador tem que decorar? Tem que decorar também. Tem que decorar. Certo? As bancas cobram. Elas vão dizer assim para ti: entre as alternativas abaixo, determine aquela que representa uma disjunção exclusiva verdadeira. Tu tem que saber o que é disjunção exclusiva. Certo? Que tipo de frase é essa? A disjunção exclusiva é aquela que tem ou isso ou aquilo. Então os nomes tem que decorar também, gente. E é conjunção, ou é disjunção inclusiva, a gente já vai explicar melhor agora por que, vocês vão entender. O C então é condicional e o C e somente C bicondicional. Beleza. Turma, em lógica, uma coisa muito comum é a negação. O advérbio não. Por exemplo, eu vou dizer uma frase aqui para vocês. Pedro é médico. Muito bem, eu tenho uma sentença aqui. Agora eu poderia dizer Pedro não é médico. Então isso aqui é uma ideia de negação em lógica. E em lógica a negação, ela é utilizar, nós utilizamos o símbolo til. Eu tenho apontado, vejam abaixo da gradezinha. Só acrescentem uma observação aí. Quando é CESP, a CESP utiliza esse símbolo aqui chamado cantoneira. Ok? É um tracinho para a direita e para baixo. Então, a CESP é a única banca. Não, não é a única. Uma vez eu vi uma outra banca, eu não lembro o nome agora. Sim. Trouxe assim também. Ótimo, muito bem. Mas aí provavelmente ela esclareceu que era negação, né? Não chegou a falar. Porque não é a praxe, assim. Quando uma banca, ela não utiliza, via de regra, um símbolo, ela, numa primeira prova, assim, ela fala. Mas se não comentou, enfim. É interessante. Já trouxe isso aqui, então. A Fundatec tem alterado algumas coisas. De repente pode ser... Obrigado pela tua contribuição, e eu acho que pode ser útil vocês anotarem o seguinte. O C, então, é esse símbolo aqui. A gente tem algumas bancas aí, alguns concursos com Fundatec agora. A Fundatec pode trazer desse jeito aqui, com 2 tracinhos. O C e somente C é desse jeito. A Fundatec pode trazer com 2 tracinhos também. Então, o C então e o C e somente C, eu aconselho que vocês acrescentem a isso aqui, opcional, porque aí tu não estranha na hora da prova. Entre as questões aqui que a gente tem, não temos nem esse indicativo, nem esse. Talvez, esse daqui eu acho que a gente tem em algumas questões aí. Certo? Mas é importante então que vocês se familiarizem com isso. Um tempinho atrás também, podem acrescentar, a CESP trouxe para esse símbolo aqui, ela trouxe delta. Então ela trouxe uma frase desse tipo aqui. O delta é esse triângulozinho. Delta é aquele, a gente utiliza isso lá na matemática, nas equações de segundo grau, tem o delta. Gente, então esse delta ela utiliza para frases da forma ou isso ou aquilo. Então, não sei como é que está agora, eu não tenho olhado as provas da Fundatec atualmente, mas teve um tempo em que ela trouxe, mas lá ela esclareceu. Ela disse que aquilo era o ou. Muito bem. Ok. Turma, então, feitas essas considerações, agora a gente precisa entender
como é que são as valorações, como é que funciona cada uma dessas compostas. E aí é decorar. Isso aqui é decorar, vamos passar rapidinho. Eu trouxe, eu acho que alguns já devem ter assistido essa aula, provavelmente, mas é importante, talvez alguém aqui não assistiu lógica, não conhece absolutamente nada de lógica, ou todos já vêm estudando? Porque eu pretendo, na verdade, trabalhar essa análise aqui, mas isso aqui é para a gente poder entender o e, o ou, o se, então. Então eu queria saber, alguém já chegou a trabalhar comigo essa parte aqui? Lembram? Bem? Tranquilo? Todos? Alguém não? Se alguém não, a gente vamos retomar agora aqui, porque é importante. Bom, vamos fazer o seguinte. Anotem rapidinho, vocês têm apontados aí estas sequências de frases aqui. Para ser presidente, estão vendo ali? Bem, o que eu vou pedir para vocês? Rapidinho vocês vão fazer o seguinte ali. Anotem assim. Aqui nós temos então, mais de 35 anos e brasileiro nato. Gente, o que eu vou te pedir é o seguinte. Em cada uma dessas frases, depois nós temos ali abaixo, vaga de emprego, estão vendo? Mais abaixo tem, se fizer sol. Eu vou te pedir uma gentileza aí. Anote abaixo, e eu deixei os espaços para isso, anote abaixo de cada uma dessas frases, anotem o seguinte, as valorações aqui, V e V, numa segunda linha, VF, numa terceira linha, FV, e numa última linha, FF. E aí pode botar um igual aqui do ladinho. Então vocês podem fazer isso com cada uma daquelas sentenças, para 5 sentenças que tem aí. Então, bota abaixo do mais de 35 anos o V, o brasileiro nato V, depois VF, e eu já explico o que é isso. Isso é uma coisa bem importante, é fundamental a gente compreender e decorar isso. Muito bem. Seguinte, o que a gente vai fazer agora aqui? Atentem aqui, por favor. Turma, o que a gente precisa definir é uma regra para a gente saber quando uma sentença ela é regida por um e, quando é com ou, quando é se então, qual é a valoração que ela vai ter afinal. Reparem, se eu colocar, por exemplo, uma questão como essa daqui para vocês. 4 é maior que 13, que símbolo é esse daqui mesmo? Ou isso, ou aquilo, ou 7 é menor que 5. E eu quero saber essa sentença como um todo. Será que é verdadeira? Será que é falsa? Certo? E é isso que nós temos que entender então aqui. Então observem aqui. 4 é maior que 13. O que é isso? Falso ou verdadeiro? Falso. 7 é menor do que 5. Falso. Eu preciso saber se essa sentença como um todo, ela tem um valor verdadeiro ou falso. É para isso que eu estou trazendo essas frases aí. Porque com a frase vai fazer mais sentido a gente decorar isso. Eu estou trazendo frases que fazem sentido. Nesse caso aqui, quem já decorou a regrinha? O que vai dar isso aqui, verdadeiro ou falso? Vamos ver. Falso. Vai dar falso? Muito bem. De fato vai dar falso. Por que vai dar falso? Vamos entender agora fazendo a leitura dessas frases aí. Então a primeira que eu estou começando aqui é com E, certo? Então é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam aqui? Imaginem que, conforme a legislação, vocês estudam isso, vocês sabem que para um cidadão poder candidatar-se a vários cargos, não só a presidência do Brasil, mas para vários cargos, são necessários que ele tenha mais de 35 anos e que ele seja brasileiro nato. São 2 exigências, entre outras, né? E aí o entendimento que a gente vai trazer aqui é o seguinte, essa primeira frase, no momento que eu digo verdadeiro, eu vou entender o seguinte, o cidadão tem mais de 35 anos, isso é verdade. O cidadão é brasileiro nato, isso é verdade. E aí eu quero que vocês me ajudem a definir
em que condições apresentadas aqui, essa pessoa, então, com base nessa exigência, ela poderia candidatar-se à vaga de presidente. Reparem, o primeiro, o que você me diria? É verdade que ele tem mais de 35, é verdade que ele é brasileiro. Ele pode candidatar-se? Pode. Então aqui vai ser verdadeiro. Agora, todos os demais não poderão participar. Por quê? Porque falta pelo menos uma delas. Vejam, esse daqui não é brasileiro nato, esse daqui não tem mais de 35, esse outro aqui não tem nenhuma delas. E é importante que a gente entenda que esse E tem um peso muito grande, então. O que significa uma ideia de E? Que eu só vou ter verdade quando todas as informações forem verdadeiras. Aqui, portanto, vai ser tudo falso, certo? O que eu quero que vocês façam agora, gente? Colhido desse material aqui, tu vais pegar apenas essa primeira linha, que é justamente aqui no verdade. Reparem que todas as demais é falso. Então eu posso decorar a regra de um E simplesmente definindo o seguinte: eu só tenho o valor verdade quando as proposições ambas forem o que, gente? Verdadeiras. É o que tu vai anotar lá na tua gradezinha, no cantinho da valoração, na primeira linha, que é o E, tu vais anotar VV igual a V. É isso que eu quero que tu entendas, certo? E isso tu vais decorar. Então, se a frase é regida por E, ela só é verdadeira se ambas as frases forem verdadeiras. Vamos ver a segunda agora aqui, e aí vocês já vão apontando aí pra gente. Aqui é vaga de emprego, administração, é isso, né? Ou, qual é a outra que eu botei aí? Contábeis? Contábeis. Muito bem. Gente, as valorações são as mesmas aqui. Olha lá, VV, VF, FV, FF. Esse padrão aqui, gente, de valoração, isso aqui faz parte de um outro assunto que a gente vai ver na sequência, eu acho que essa semana ainda, que é a tabela verdade. Ok? Então essa valoração, isso aqui é um padrão de escrita, esse VV, VF, a gente vai abordar mais isso na próxima aula, que é de tabela verdade. Muito bem. Turma, o que eu quero que vocês entendam agora aqui? Isso é muito importante que fique claro para a gente. O aluno, às vezes, ele confunde essa ideia do ou aqui. Reparem se, então, foi aberto um processo para recrutar um profissional e dentro do perfil que a empresa estabeleceu, ela deseja alguém que tenha graduação em administração ou em contábeis. Veja que é ou. Esse ou aqui eu quero esclarecer que ele não é excludente. Quando a gente diz isso ou aquilo, não é excludente. Para ser excludente um do outro, teria que ser o quê? Ou isso ou aquilo. Esse ou simples aqui, vejam qual é o nome do operador aí desse ou simples. Olhem lá, por favor. Como é que é o nome do operador? Disjunção o que mesmo? Inclusiva. O que isso significa? Isso aqui não é excludente, é inclusivo. Então observem, por favor. Eu deixei uma lista ali atrás, se não te importaram, colega? Ivani, eu deixei listas ali, se não te importaram. Ah, tá, que sabe. Muito bem. Ok. Turma, vamos aqui então? Atentem aqui, por favor. Primeiro candidato, ele tem graduação na administração e tem em contábeis. Ele vai poder participar? Tá, mas não é uma ou outra. Esse ou não é, tipo assim, se ele tem uma não pode ter a outra. Não é assim, beleza? Então esse ou ele é alternativo. Pode participar? Pode, sem problema. Só que aí reparem a segunda linha. Ele tem administração, mas não tem contábeis. Ele pode? Pode, porque é uma ou outra. Pode. O terceiro pode? Também pode. Mesmo sem administração. Mas por que ele pode? Porque ele tem a outra. E o último pode? Por que o último não pode? Porque ele não tem nenhuma delas. Simples, esse é o entendimento. Então o que a gente vai decorar de um ou? A gente vai decorar essa última linha só. Tu não precisa trazer todas essas, tu não tem que decorar toda essa tabela verdade, pessoal. Tu decora isso, é mais fácil de resolver. Eu estou trazendo tudo isso no sentido de que faça um pouco mais de sentido. A gente vai entender, são coisas bem, vamos dizer assim, factíveis, né? Então a gente consegue ter um entendimento melhor. De qualquer modo, tu vai decorar. Então aqui no ou, o que tu vais anotar é o seguinte: FF igual a F. Essa é a regra para ou. Simples assim. Então toda frase que tiver
seja escrita com esse ou, não ou. É esse ou aqui, ela só é falsa quando ambas as proposições forem falsas. Vamos para o terceiro. Qual é o terceiro? Qual é a frase que eu trouxe aí para vocês? Se fizer sol, então irei à praia. Ok. Se fizer sol, então irei à praia. Muito bem. Gente, aqui, reparem que é diferente dos demais, porque no caso do se então nós temos duas palavras, mas não são dois conectores, é um único conector, certo? Que é formado por uma expressão se isso, então aquilo. Ele é chamado condicional, é o nome desse tipo de frase, é o operador que esse se então representa. Então as frases aqui são fizer sol, irei à praia. Vocês vão anotar as valorações abaixo de cada uma dessas duas frases, as mesmas que nós vínhamos abordando antes. Certo? Então vamos anotar o verdadeiro e falso lá e vamos julgar agora. O que é importante que a gente entenda? Gente, o se então, se tu não entenderes, questiona, é muito importante que fique claro isso. Eu vou explicar uma vez, se precisar eu explico de novo. A ideia do se então é a seguinte, é como uma promessa. A pessoa faz uma promessa e feita essa promessa, ou a pessoa cumpre o que ela prometeu, ou ela não cumpre. Ela é o famoso 171, que a gente conhece. Todo mundo conhece alguém que não cumpre aquilo que promete. Então é o seguinte, onde a pessoa não cumpriu o prometido vai ser o falso. Então vamos entender bem aqui. Reparem, primeiro me digam qual era a promessa. Se o quê? Se fizer sol, irei à praia. Reparem que a ida à praia não é em quaisquer situações. Está condicionada a quê, gente? A fazer sol. Se fizer sol, eu vou à praia. Então atentem aqui. Fez sol, ele foi à praia. Ele é tratante? Não. Ele cumpre o que promete. Concordam? Segunda linha. Fez sol e ele não foi à praia. É tratante? Sim, é tratante. Terceira linha. Não fez sol, mas ele foi à praia. É tratante? Não, não é tratante. A promessa dele era o quê? Se fizer, eu irei. No momento em que não faz sol, ele não tem mais compromisso, gente, com a sua promessa. A promessa era condicionada a fazer sol. Então aqui também vai ser verdade. Entendam que o falso é só para o caso do 171, beleza? E da mesma forma na última linha, não fez sol, não foi à praia, sem problema, ele não descumpre aquilo que ele havia prometido. Então o se então, tem que decorar isso basicamente, ó, que ele só vai ser falso se nós tivermos verdade na primeira frase e falso na segunda frase. Então a gente anota que VF igual a F. E aí a brincadeira que se faz aqui é, a Vera Fischer é falsa. Os professores comentam isso no intuito de tu decorar esta regrinha para ser então. Ok, minha gente? Então, VF igual a F. Muito bem. O que mais? Vamos para o C e somente C, e aí vamos para o ou, e a gente termina essa parte. Vamos começar a resolver questões. Importante, pessoal, vocês entenderem o se e somente se. O que significa se e somente se? Reparem que a gente primeiro tem essa frase aqui. Se isso, então aquilo. Beleza? A minha frase se e somente se, ela tem tudo a ver com esse se então. É o mesmo daqui. Só que, reparem, eu tenho uma frase, eu digo assim, se for isso, então aquilo. O somente se é a seguinte ideia. Eu preciso fazer essa leitura no sentido da esquerda para a direita, mas também da direita para a esquerda, e tem que dar certo. Reparem que se eu trouxesse isso aqui para vocês, eu vou botar, não precisa copiar, bem rapidinho a gente esclarece aqui. Se é gaúcho, então é brasileiro. Isso aqui é um se então, é uma frase condicional. Reparem que se a pessoa for gaúcha, ela é brasileira? Sim, todo gaúcho é brasileiro. Só que, se eu quero tentar verificar se essa frase pode ser se e somente se, eu preciso fazer a leitura daqui para lá agora. E aí, só que eu vou escrever como a gente lê.
A gente lê da esquerda para a direita. Vocês percebem que eu estou trocando de lado? Eu estou dizendo agora o seguinte, se é brasileiro, então é gaúcho. E a gente sabe que o fato de alguém ser brasileiro não garante que ela seja gaúcha. Então essa frase, ela é sem então. Eu não consigo, no entanto, ler essa frase como sei somente ser. O símbolo do sei somente ser, reparem lá, por favor. Como é que é o símbolo do sei então primeiro? É uma setinha para a direita. O que é o símbolo do sei somente ser, gente? É a setinha. Então reparem, é justamente essa ideia. Se é gaúcho, então é brasileiro, e se é brasileiro, então é gaúcho. Percebem a setinha voltando para lá? É por isso. Muito bem. Ok. Então, não é qualquer frase que é sei somente ser. Para a frase ser da forma sei somente ser, ela precisa funcionar o se isso, então aquilo, e se aquilo, então isso. O exemplo que eu trouxe aí qual é? Respiro. Sei somente sei, estou vivo. Eu vou botar abreviadinho aqui, SSE, estou o quê? Vivo. Vocês vão ver que essa frase, ela é sei somente ser. Eu digo assim, se eu respiro, eu estou vivo. É verdade, gente? Se respiro, estou vivo? Sim. Se eu estou vivo, eu respiro. Sim, essa é verdadeira. Então, tanto a ida quanto a volta. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui no respiro e no estou vivo, as valorações. E vamos definir como é que funcionam as valorações, então, para esse tipo de sentença, chamado bicondicional. É esse ser e somente ser. Como é que é a análise que a gente vai fazer? Gente, a ideia é que é a seguinte, aquilo que for concebível é o que é verdadeiro, aquilo que é impossível é o falso. Então, reparem a primeira linha, é verdade que a pessoa respira, é verdade que ela está viva, faz sentido, respira, está viva, então eu tenho verdade. Na segunda linha, ela respira, é verdade, mas estou vivo é falso. Tem como? Respira, não está vivo? É impossível, né? Então aqui vai ser o quê? Falso. Sim. Repete, que falhou o óbvio. Ah, sim. Ok. Então, minha gente, se a pessoa respira e está viva, faz sentido. Ela respira e está viva, verdade. Agora, se ela respira e é falso que ela está viva, não faz sentido. Então, é inconcebível, é o falso. A gente vai perceber na terceira linha a mesma coisa. É falso que ela respira, mas ela está viva. Impossível. Não respira, mas está viva. Agora, a última linha é possível. Vejam, ela respira? Não, é falso. Está viva? Não, faz sentido. Não respira, entendem? Também verdade. Muito bem. Então, o que a gente vai decorar sobre ser e somente ser? Aqui a gente não tem uma única linha, como a gente teve nos demais até agora. Então, a gente pode trazer de uma maneira mais simples o seguinte, acompanhem comigo aqui. Quando é que eu vou ter um ser e somente ser que seja verdadeiro? É quando, gente? Quando os valores são o quê? Iguais, valores iguais. Então a gente anota isso aqui. Ser e somente ser, anote assim. Valores lógicos iguais, verdadeiro. Valores lógicos iguais, verdadeiro. Professor, mas eu podia adotar a regra do valores diferentes para o falso? Até podia também. Eu costumo trabalhar dessa forma aqui. Eu acho que fica mais tranquilo, enfim, mas o importante é decorar isso, gente. É decorar realmente essa regrinha aí. Última. Ou isso ou aquilo. Ou é dia ou é noite. Então eu trouxe essa frase aqui pra gente. Vocês podem anotar então aqui no é dia e é noite as valorações. Significando que os valores lógicos iguais, eles podem ser tanto verdades ou falsos, mas iguais. Valores iguais. E aí lembrando que toda sentença, ela não tem uma terceira opção, sempre verdadeiro ou sempre falso. Então se os valores forem iguais, o resultado daquela sentença é verdade. E é assim que a gente vai julgar qualquer sentença, gente. Vejam, se eu trouxer aqui para vocês, 3 é maior do que 5, 6 somente C
4 é múltiplo de 3. Vamos dar uma olhadinha? Me ajudem a julgar. A gente tem uma sentença que é C e somente C. Então, como é que se chama essa frase? É um bicondicional. C, ok, gente? E aí nós julgamos as parciais. 3 é maior do que 5. Falso. 4 é múltiplo de 3. Sabemos o que são múltiplos, né? Os números da tabuada, né? 4 é um dos números da tabuada do 3? Não. Então aqui também é o quê? Falso. As duas sentenças envolvidas são falsas. Só que, antes de eu sair... se as duas são falsas, isso aqui vai dar falso. Eu preciso entender que, além dos valores aqui, eu tenho algo muito importante, que é o quê? Que é o conector. É o que determina o que essa frase é. E essa frase, sendo um C e somente C, ela vai ter valor verdadeiro quando os valores forem o quê, gente? Iguais. Te pergunto, os valores lógicos são iguais? São. Essa sentença como um todo, portanto, é verdadeira. É isso que eu tenho que entender. Beleza? Então, é essa regrinha aí que a gente imprime para decorar. E da mesma forma, agora no ou. Vamos fazer a última regrinha para o ou. E aí a gente vai começar a resolver as questões da lista. Vamos lá, então. Gente, o ou isso ou aquilo, ele é exatamente o contrário disso aqui. Elas são contrárias uma à outra. Reparem que aqui eu só tenho verdade quando os valores são o quê? Iguais. Agora, se eu digo para vocês, ou é dia ou é noite, o que eu não posso é ter valores iguais. Por quê? Imagina um determinado momento. Nesse determinado momento, tu me dirás, é dia, tu dirás se é verdade, ou então é noite, tu dirás verdade. Tu não vai dizer para os dois. Nem tem como ser falso para os dois, porque é necessário que seja ou um ou outro. Então a regra aqui é a seguinte, olhem só. É dia verdade, é noite verdade. Impossível. Não tem como. É importante que tu entendas assim. Eu estou pensando num determinado instante. Nesse instante, e vamos deixar de lado aqui a aurora e o pôr do sol. Vamos imaginar que não existisse, né? Porque justamente o momento do pôr do sol, teoricamente não é dia nem é noite. Mas vamos deixar de fora isso então. Então, se tu pensar num determinado momento, vejam, não faria sentido. Concordam comigo? Não faz sentido. Muito bem. Então aqui vai ser o quê, gente? Falso. Agora, olha aqui esse instante então, é verdade que é dia e é falso que é noite. Pode ser, perfeito, afinal é um e não é outro. Da mesma forma, nesse instante, vejam, não é dia, então tem que ser noite. Claro que tem que ser noite, afinal ou é um ou é outro. E o que não é possível também é que não seja nenhum, nem seja o outro. Então, decorando a regra para um ou, o que a gente vai definir, gente? Que a gente só tem verdade quando os valores forem o quê? Diferentes. Então é o contrário do C e somente C. Muito bem. Agora, então, apresentada a teoria, agora vamos começar a prática. Vamos ver como que as bancas cobram esses assuntos da aula de hoje. Certo, minha gente? Vamos começar com a 1, questão número 1 da nossa lista. Todos têm aí consigo a listinha? Ótimo. Questão número 1. Qual das seguintes sentenças é classificada como uma proposição simples? Primeiro vamos conceituar aqui. Vamos lembrar. O que é proposição, gente? É uma sentença que eu posso dizer o quê? Verdade ou falso. E o que é simples? Quando tem uma única informação envolvida. Letra A. Será que vou ser aprovado no concurso? Proposição? Por que não? Porque tem ponto de interrogação. Lembram? Nós vimos lá entre os itens excludentes, sentença interrogativa não é. Ele é goleiro do Bangu. É uma sentença declarativa. Mas é proposição? Por que não, gente? Porque tem o quê? Ele. Como é que se chama isso? Anotem do ladinho aí. Sentença aberta. Anotem do ladinho. Sentença aberta. Importante que a gente fixe isso. Sentença aberta. E sentença aberta não é proposição.
Se vocês quiserem apontar do lado de cada uma delas, de repente pode ser mais proveitoso, né, o estudo aqui. Por que o será que vou ser aprovado no concurso mesmo não é? Frase o que, gente? Interrogativa. Então, de repente, bota do ladinho, frase interrogativa. Segundo, sentença aberta. Terceiro, João fez 18 anos e não tirou carta de motorista. Aqui dá para julgar. É proposição? Sim. Mas é simples? Não. Claramente tem quantas informações para eu julgar? Reparem que uma coisa é ele ter feito 18 anos. Outra coisa é ele ter o quê, gente? Carta de motorista. Entendem que são duas coisas distintas? Então anotem do ladinho. Proposição composta. Não serve. Agora a última, Bashar al-Assad é presidente dos Estados Unidos. Esta é uma sentença fechada, é uma proposição e é simples. Tranquila essa? Então, bem conceitual, gente. O que é proposição, o que é simples, o que é composta. Eu quero que vocês voltem lá na teoria, porque eu quero chamar atenção para um detalhe que é importante que vocês anotem. É nessa ideia de proposição simples ou composta. Anotem isso aqui, por favor. Simples ou composta essa sentença? Ana e Paula são médicas. Simples. Não, composta. Tem um erro. Tem, mas o importante é eu entender assim. Quantas informações eu estou trazendo aqui para vocês? É uma só? O sujeito é composto, mas a... Sujeito composto, exatamente. Vamos. Sujeito composto. Lembrando, o que é um sujeito composto? É lá do português, essa estrutura, né? É uma frase em que a gente tem dois sujeitos e o conector que sempre é E. Beleza? Isso aqui, gente, até mesmo entre as bancas há uma discordância. Oi? Ah, sim. Ei. Acho que pode deixar, né? Perfeito. Muito bem. Muito obrigado. Gente, seguinte. Todas as bancas, com exceção dessa daqui, a CESP entende que é simples. O sujeito composto é simples. Todas as demais bancas entendem como composta. Porque, na verdade, o que nós estamos dizendo aqui é Ana é médica e Paula é médica. São duas informações. Eu não falo sobre a Ana, eu falo sobre a Ana, mas falo sobre quem também? Sobre a Paula. Então, anotem isso para não esquecer. Sujeito composto. Qual a banca que tu vais fazer? Não é CESP? Tu pode ter certeza que a banca vai entender como composta. Ok? Então, ela é uma composta, é uma conjunção regida por E. Certo? Portanto, é composta. Agora, a CESP entende como simples. É a única banca que diverge das demais. Na verdade, tu vais dizer depende da banca. Não é que ela seja as duas coisas. Ela é uma coisa só. Vai depender do entendimento da banca. Estou fazendo CESP. Ela não é simples e composta. Ela é o quê? Simples. Estou fazendo Fundatec. O que ela é? Composta. Mas não é que ela seja as duas coisas. É o entendimento da banca que diverge da outra. Beleza? Portanto, infelizmente tem isso. A gente tem esse detalhe aqui. É a banca que entende de um jeito ou de outro. Muito bem. Ok? Adiante agora, quero que a gente veja número 11. Vamos dar uma olhadinha na 11. A banca fala assim, sabe-se que sentenças são orações com sujeito. Eu falei que a aula era de português. O termo a respeito do qual se declara algo. A gente sabe que isso é sujeito. E predicado é o que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Só vamos especificar então o que são as sentenças, gente. São orações que têm o quê? Sujeito. Beleza? Muito bem. Expressões não têm sujeito. O que a banca quer saber? Aonde que nós temos sentenças? Na primeira tem sentença? Ou é só uma expressão? Basta tu entender. Tem algo, na primeira frase, tem algo de quem nós estamos falando alguma coisa? A gente está falando sobre o que aí? Pode parecer estranho, mas é a soma, né? 3 mais 9. Não é sobre o 3 mais 9? Então 3 mais 9 é o sujeito. E o que é o predicado, gente? É igual a 12.
Percebem? É sentença? Sim, é sentença. Estão me entendendo, gente? Se tem sujeito e predicado, é sentença. A segunda é sentença? Sim. Tem sujeito, né? Tem. A terceira? Terceira? Não, na verdade não. Sentença aberta é pronome pessoal, pronome demonstrativo ou expressão algébrica. Isso aqui é uma expressão. Quando eu digo assim, o jogador de futebol, percebe que nós não temos, sobre a gente está falando, não está falando. Agora, se eu dissesse, o jogador de futebol fez muitos gols, aí eu estaria falando, mas eu não estou falando, é o jogador de futebol. Então é só uma expressão. A idade de Maria é sentença ou é expressão, gente? Expressão. Compreende? A metade de um número também é expressão. Nós temos que ver claramente o verbo. Se não tem verbo, né? O triplo de 15 é maior do que 10. Isso é uma sentença? Sim, isso é uma sentença. Eu falo sobre quem? Sobre o triplo de 15. Sujeito. O que eu falo sobre o triplo de 15? Que ele é maior do que 10, é o predicado. Então, quais são as que são sentenças? Vamos lembrar. A 1, a 2 e a 6. É isso aí. Então, letra A. 1, a 2 e a 6. Beleza, minha gente? Questão número 2. Vamos dando uma olhadinha agora na 2. Eu dou um minutinho. Vamos vendo aqui. Nós temos nessa questão aqui 4 provérbios, são provérbios, né? Aqueles provérbios lá de Salomão da Bíblia. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. A resposta branda calma o coração irado, o orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Bom, vamos ver. 4 frases então. Tendo como referência as 4 frases, julgue os itens seguintes como certo ou errado. Essa questão aqui, pessoal, ela é uma questão com o modelo de provas da CESP. Eu achei por bem trazer aqui. Tu não vais apontar uma resposta, tu vai dizer se aquilo que está escrito é certo ou é errado. Basicamente é isso. Que são as provas, modelos de prova, um dos tipos de prova da CESP. Tu julga a assertiva como certo ou errado, apenas isso. A primeira, então, a primeira frase é composta por 2 proposições lógicas simples unidas pelo conectivo de conjunção. Vamos lembrar o que é conjunção? Conjunção é E. É o caso ali? Sim. Tem E? Sim. Então está certo ou errado a primeira? Vamos ler todo o enunciado? A primeira frase é composta por 2 proposições lógicas simples. Eu te pergunto, são proposições? Não. Modo o que, gente? Imperativo. Lembram? A frase não está no modo imperativo? Filho meu, ouve minha palavra. Ouve minhas palavras e atenta. Modo imperativo não é proposição. Entendem? Errada, portanto. Ficou claro, gente? Tranquilo? Modo imperativo. Professor, mas se fosse apenas uma delas. Repare, está unido pelo conectivo E, né? Aí, é que não faria sentido, gente, eu ter uma frase com imperativo e outra que não fosse imperativo. Vai ficar estranho, tipo assim. Filho meu, ouve minhas palavras e Pedro é médico. Percebem que não faz o menor sentido? Então eu vou ter 2 imperativas mesmo. Mas ainda que fosse apenas uma imperativa, estaria errado porque a banca diz que é formado por 2 proposições simples. Não, está errado. Não são proposições, certo? E ainda que fosse uma só, não seriam 2. Então está errada essa primeira. A segunda, vamos ver. A segunda frase é uma proposição lógica simples. É simples ou não? A segunda, qual é a segunda? Vamos ler a segunda. O orgulho e a sim. A resposta branda calma o coração irado. Isso é uma proposição simples? Sim ou não?
Sobre o que nós estamos falando? Tem sujeito, gente? Falamos sobre o que? A resposta branda. E o que se diz de a resposta branda? Acalma o... Tem o verbo ali, acalma, acalmar. Beleza? É a proposição simples? É uma proposição simples. Estão entendendo, gente? É proposição. Gente, detalhe, para ser proposição não precisa ser um verbo de ligação ali, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, virar, aquelas coisas lá que vocês aprendem do português. Aqui acalma, não importa, é um verbo, certo? Muito bem. Terceiro, letra C, a terceira frase é uma proposição lógica composta. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Depende de que banca que estaria aplicando essa prova. Se fosse a CESP, seria simples, gente, ou não? Não seria. Vamos lembrar? O orgulho e o quê? E a vaidade. Não é um sujeito composto isso aqui? Sim. Pela CESP é simples? Sim, anotem do ladinho. CESP, simples. E se for outra banca, é simples ou é composta? É composta. Eu não sei, pior é que STF 2008, eu não sei se essa prova era da CESP. Não, pode ser da CESP, enfim. Então eu mantive essa questão aqui, mas no sentido de a gente abordar justamente isso, gente. Mas então a terceira frase, tu vai me dizer se é certa ou errada, depende. Se for a CESP, está certa. Se for outra banca, está errada. Beleza? Ok? Então, se fosse uma questão de marcar uma resposta correta e tivesse essas duas opções certas, seria possível a anulação? Nesse caso, sim. Se fosse de múltipla escolha, com certeza. Sim. Última. Ficou claro, gente? A terceira frase, então, depende da banca. Mas claramente a gente vê que é uma proposição, fica dúvida sobre se ela é composta ou ela é simples, né? O orgulho e a vaidade. Muito bem. A última. A quarta frase é uma proposição lógica em que aparecem dois conectivos lógicos. Qual é a quarta frase? Vamos ler? Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Quantos conectores tem nessa frase? O que é conectivo, gente? É aquilo que não é a sentença, né? Quantas expressões a gente tem? Primeiro, entenda uma coisa aí. Qual é a primeira sentença que aparece nessa frase? O filho é honesto. Estão vendo? Tira o C, né? E qual é a segunda frase? O pai é exemplo de integridade. Só que aí tomem cuidado com o seguinte. A gente tem as partículas se e então. Mas isso aqui são dois conectivos ou é um único conectivo, gente? É um só, não esquecer. São duas palavras, mas que são o mesmo, na verdade, fazem parte de um conectivo lógico. Então essa daí está certa ou errada, gente? Está errada, né? Não são dois conectivos, é um apenas. Muito bem, ok. Gente, o gabarito para essa questão, só para vocês verem, eu coloquei como a letra B, que aí seria a única correta. Então eu trouxe na forma de que a gente deveria marcar qual era a correta. Mas na verdade é uma prova do modelo CESP, que era para certo ou errado. Então. Tá? Agora eu quero que a gente veja a 8 e aí a gente já segue depois para os conectores aqui. Vamos dar uma olhadinha na 8. Nós queremos uma sentença que não seja proposição. Lembrando que proposição é tudo aquilo que eu posso dizer o quê? Verdadeiro ou falso. Isso é proposição. Qual delas, gente, que não é proposição? A letra D, né? Por que ela não é proposição? Porque é modo imperativo. Todas as demais são proposições. Ó. Jorge Amado nasceu em Itabuna, Bahia. Ou é verdadeiro ou é falso. Eu tenho como julgar. Antônio é produtor de cacau. Gente, importante que tu entendas assim. Quando ela fala em Jorge Amado, não há dúvida nenhuma. É sobre Jorge Amado, grande escritor baiano, tal. Agora, quando ela diz assim, Antônio, só tem esse Antônio, entendam que, ainda que eu não tenha o nome completo, CPF do cara, o endereço, não importa, Antônio, tendo um sujeito é proposição, certo? A gente chama de proposição particular. Antônio é produtor de cacau, é uma proposição, portanto. Muito bem. Então ali é a 8, é a letra D, que não é proposição. Eu quero que vocês façam
ainda um último apontamento lá na parte das proposições, bem no início. A gente trouxe uma série de exclusões do que não é proposição. Acrescentem no caderno uma coisa agora, por favor, que é bem importante que vocês tenham isso em mente. Vamos botar 2 frases, e eu quero que a gente diga se é proposição ou não. Escrevam assim: Porto Alegre é uma capital do sul do Brasil. É uma capital do sul do Brasil. Muito bem. Ok. Deixe uma linhazinha em branco ou 2 e anotem uma outra frase agora. Porto Alegre é uma boa capital para se viver. Porto Alegre é uma boa capital para se viver. Muito bem. Escreva uma última ainda abaixo agora. Anotem o seguinte: o lucro... Terceira proposição. Eu tinha falado em 2, mas quero fazer mais uma aí. O lucro da empresa superou a casa dos milhões de reais. O lucro da empresa superou a casa dos milhões de reais no exercício de 2022. No exercício de 2022. Muito bem. Ok. Então, gente, primeira frase, leiam ela aí para mim. Porto Alegre é o quê? É uma capital do sul do Brasil. Fica alguma dúvida? Dá para julgar isso? É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. No momento que diz do sul, não precisa dizer da região sul. A gente sabe, do sul fica no sul. Dá para julgar? Dá. É proposição. Sim. A segunda. Porto Alegre é uma boa capital para se viver. Dá para julgar? Dá? Mas por que pensaram se daria? A primeira dá. É uma capital do sul do Brasil. E Porto Alegre é uma boa capital para se viver. Quero que vocês entendam o seguinte: não é proposição. Como assim? Mas por que não é? Pelo seguinte: porque no momento em que nós temos uma frase, beleza? E essa frase no julgamento de uma pessoa é verdadeira. No julgamento de outra pessoa é falsa. Não é proposição. Cai na subjetividade. O que denota aí a ideia do... O que está contaminando para não ser proposição? É o adjetivo, olha o boa. Se eu tivesse dito, Porto Alegre é uma capital para se viver, haveria esses questionamentos? Se é verdadeiro ou falso? Não. Então tomem cuidado com os adjetivos e advérbios. Tem adjetivo? Não é proposição, por definição. Agora, preciso que vocês não confundam com o seguinte: professor, quer dizer que toda frase que, se no entendimento de um é falso e na opinião de outro é verdadeiro, então não é proposição? Então, se eu digo isso aqui, por exemplo, olhem aqui, Paulo é médico, talvez alguns digam que isso aqui é verdadeiro e outros digam que é o que é falso. Mas não, gente. Quando a gente tem esse tipo de proposição, chamado particular, que a gente tem um sujeito e tem um predicado, isso aqui, para todos os efeitos, é proposição, certo? Não há questionamento aqui. Naturalmente que, para eu poder julgar uma questão que envolva uma frase desse tipo, a banca vai ter que me dizer se a sentença é verdadeira ou não. Ela que vai ter que me falar, porque não cabe a eu definir isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque de fato a gente não sabe quem é esse Paulo, estão me entendendo? Agora, quando nós temos uma frase em que ela é uma expressão de opinião, isso aqui não é expressão de opinião. Sendo expressão de opinião, não é proposição. Então anotem do ladinho aí, expressão de opinião. No momento que eu digo, Porto Alegre é uma boa capital para se viver, é a expressão de uma opinião. Isso não quer dizer que todos
achem da mesma forma. Certo? Então, adjetivos. Beleza, minha gente? Adjetivos. Se a frase aqui fosse Paulo é um bom médico, não seria proposição. Por causa do que, gente? Do bom. Então, adjetivo e advérbios. Tomem cuidado. Não são proposições. Tem que tomar esse cuidado. Agora, essa questão da adjetivação, é importante que vocês entendam também que quando for algo público e notório, ainda que seja adjetivado, é proposição. Como assim, professor? Por exemplo, vou dizer uma frase aqui para vocês. Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Maior é advérbio, né? Maior jogador. É proposição? É. Como assim, professor? Mas isso não é expressão de opinião? Não, isso é público e notório. Pelé é o maior jogador de futebol. Aí é proposição. Mas tem que ser algo público e notório. Tem que ser algo que realmente, vocês vão dizer, para os argentinos não é. Não, mesmo para os argentinos, eles falam do Maradona ainda, mas o Pelé é considerado, vai nos meios de comunicação, tu vai ver, é considerado o maior jogador. Beleza, minha gente? A frase, Jorge Amado foi um ótimo escritor baiano. Isso é público e notório. O cara não é conhecido, o Jorge Amado não era conhecido, famoso, então vai ser proposição. Mas tomem cuidado, que a banca, quando trouxer algo adjetivado, tem que tomar cuidado. Se aquilo ali for público e notório, e vai ser algo escancaradamente público e notório. Beleza? Só se a pessoa for extremamente alienada, que ela não saiba nada de nada, para ela não poder observar que aquilo é proposição. Ficou claro então, gente? E a última sentença que eu trouxe aí para vocês é o seguinte: não pode ser proposição porque falta. O que está faltando para eu poder dizer verdadeiro ou falso? Falta o que nessa frase aí? O que a banca me disse? O lucro do quê? Tá, ok, o lucro da empresa. Qual a empresa? Não sei, da empresa. Não é proposição. Agora, olhem lá, o lucro da Gerdau superou a casa dos milhões. Posso julgar? Posso. O lucro da Atacado Zequinha, uma empresa que tem aqui na Voluntários, beleza? Tem o nome, posso julgar? Então tomem cuidado com isso. Se a frase ela não tiver todos os elementos necessários para julgamento, como nesse caso, o lucro da empresa, não dá para a gente julgar. Então, tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. No momento que eu faço uma afirmação. Sim, é uma sentença. Aí tu está afirmando. Não, repare, eu estou afirmando também quando eu digo lucro da empresa. O que falta é eu saber que empresa que é aquela ali. Então a frase não está completa. É nesse sentido. Não, a frase tem sujeito, gente. Se eu for analisar, é o lucro da empresa, para efeito de português. É o lucro da empresa, é sujeito. Mas me faltam elementos para eu poder julgar. Isso é algo que vai além de ter sujeito e predicado. Se faltarem elementos, tu não tem como dizer se é verdadeiro ou falso, porque tu não sabe qual é a empresa. Da mesma forma, quando a gente diz assim, ele é concurseiro, eu não tenho como julgar, porque eu não sei quem é ele, certo? Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Turma, vamos adiante agora? Eu quero que a gente veja agora a questão número 12. Vamos dar uma olhadinha na 12. E a partir dessas questões de agora, nós vamos ter que trabalhar essas regrinhas de conectores aqui. Vamos ver a 12 primeiro juntos, e aí depois eu dou um tempinho, quando eu mencionar uma outra questão para vocês poderem ir fazendo. Só para entenderem como é que funcionam essas questões agora, quem nunca estudou essa parte da lógica. A banca diz assim agora: para responder a essa questão, assinale com o valor lógico correspondente, V ou F, as proposições seguintes. Então vamos lá. A gente tem aqui 4 sentenças e nós temos que definir como verdadeiras ou falsas. O que é importante que tu entendas aqui? Tu vai ter frases para julgamento e tu vais ter um conector. Qual é o conector da primeira frase, gente? É um E. Então tu tem que entender, esse tipo de frase é um E. A regra que eu vou usar é essa daqui. Então, vamos julgar as parciais ali. O que vocês me dizem de 1 é menor que 5? Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Ok. O que vocês me dizem de... Primeiro, como é que se lê isso aqui, por favor? 6 é o quê? Maior ou igual. Maior e igual ou maior ou igual? É maior ou. O símbolo disso aqui é maior ou. Então é verdadeiro ou é falso, gente? 6 é maior ou igual a 6? É verdadeiro. Cuide. Como assim, professor? Mas ele não é maior, mas ele é
igual. E a leitura que se faz aqui é de um ou, gente, é alternativo. Não basta, não precisa ter duas verdades. Tendo uma já é suficiente. Então, ele não é maior? Não. Mas ele é igual? É verdadeiro. Olha aqui, 6 é maior ou igual a 4? O 6 ele é igual a 4? Não. Mas ele é maior? É verdadeiro. Agora, oi? Não é o E. Não. Tem duas situações aí. Essa escrita em matemática, é importante entenderes que isso aqui eu estou dizendo 6 é maior ou igual. Ele é alternativo, essa minha escrita. É alternativo, não é E, não. Não, maior ou. Agora, reparem aqui, 6 é maior ou igual a 8. 6 é igual a 8? Não. Ele é maior que 8? Não. Então aí vai ser falso. É nesse sentido, só quando as duas informações forem falsas. Certo, minha gente? Então tomar cuidado com essa leitura. Portanto, a frase da direita que também é verdadeira. Fechou? Qual é o resultado para essa minha sentença? É verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque a regra é do E. O E só é verdade quando as duas forem verdadeiras. Segunda. Qual é a segunda aqui, gente? Se. Então. Uma coisa que pode facilitar, turma, para vocês irem se familiarizando e decorar, eu vou sugerir o seguinte. Acima do então, aqui bota a setinha para a direita, para te familiarizando. Porque vai aparecer questões que vão ser escritas de maneira simbólica, aí tu tem que lembrar. Então isso aqui pode te ajudar. Bem na posição do então, tu bota a setinha para a direita. É essa a leitura. Como é que é a minha frase? Se 5 é par, o que vocês me dizem? 5 é par? Não. Falso. Então, 3 é par? Não. Falso. Muito bem. Então eu tenho uma frase composta, cujas valorações das duas proposições são falsas, mas eu tenho que me lembrar que o conector aqui é qual? Se então. E a regra de um se então é o quê? A Vera Fischer é falsa. Olha para cá. É Vera Fischer? E se não é Vera Fischer, portanto, não é falso. Qual é o resultado então, gente? Verdadeiro. Ok? É isso que vocês entendem a ideia da exclusão ali? Professor, como assim? Gente, para ser falsa essa minha frase, era somente se a primeira fosse verdade e a segunda é falsa. Como a gente não tem essa combinação que dá o falso, então qualquer outra combinação é verdadeira. Sempre dessa forma que a gente trabalha. Próximo conector é ou. O que vocês me dizem? Como é que se lê aquela primeira sentença ali, gente? 3 o quê? Ao quadrado igual a 9. Isso é verdade? Sim, 3 ao quadrado igual a 9. 0,4 é igual a 4. Falso? Beleza. Agora, cuide uma coisa. Se fosse 4,0 é igual a 4. Aí é verdadeiro. Entendem essas escritas, gente, decimais? Me diga uma coisa. 4,8, 4,80. Mesma coisa? Mesma coisa? Sim, mesma coisa. Cuidem isso. Gente, eu posso, em qualquer número decimal, à direita, eu posso botar quantos zeros eu queira, ele não interfere. Então, 4,8 é o mesmo que 4,80. Agora, cuidem aqui, 4,08 é o mesmo que 4,80? Não, aí é diferente, enfim, tranquilos. Muito bem. Então, essa sentença aqui da direita é verdadeira ou é falsa? Falsa, né? Tudo bem, mas qual é o resultado? Qual é o conector aqui dessa minha frase? É ou. Então eu tenho que me ater à regra do ou. Como é que é a regra de um ou? A frase vai ser falsa se as duas sentenças forem falsas. É o caso? Não. Então não é falsa. Se não é falsa, vai ser o quê? Verdadeira. Muito bem. Última. Qual é o conector? Se. Então. Gente, é da mesma forma. Para te fixar bem a simbologia aqui, se quiser, o E, vamos lembrar qual é o símbolo aqui? É o circunflexo, lembra? E o ou é o quê? Aqui, ó, é o contrário lá. Então tu tem que decorar. De alguma forma, tu vais ter que decorar essa simbologia aí. As bancas não costumam trazer, na hora da prova, o que a simbologia representa. Vamos ler essa daqui agora. Se 3 é primo... O que vocês dizem? 3 é primo? Tranquilo, gente? Todo mundo lembra do que é número primo?
aquele que só dá para dividir por 1 e por ele, né? Então 3 é primo. 4 é menor que 5. Verdade. Deu ver a ficha? Não. Então a sentença aqui também é verdadeira. Portanto, letra E. Ok. Agora vamos começar a fazer algo mais interessante. Está muito simplesinho. Acho que nós já podemos ver agora, deixe-me ver. A 14. Dê uma olhadinha, por favor, na questão número 14. Eu dou um minutinho. Fale. É só uma dúvida que eu vejo que, por exemplo, se fosse, por exemplo, 10 sobre 10, dá para dizer que ele é igual a 1? Pois é, vamos trabalhar essas questões aí. Sim, 10 décimos. 10 sobre 10 corresponde... entenda que a fração é o mesmo que divisão. Quanto é que, então, eu posso entender que isso aqui, 10 dividido por 10, é 1. E não é só o 10 sobre 10. Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1, sempre. Agora, menos 8 dividido por 8, aí não. Aí vai dar quanto aqui? Vai dar 1, mas só que vai ser negativo, porque aí eu me atenho à regra de sinais. Mas todo número dividido por ele mesmo é 1. Certo? Muito bem. Uma outra coisa, foi bom tu ter trazido isso, daqui a pouco as bancas trazem isso. Gente, atentem uma coisa aqui. 0,99 reticências. Isso aqui é igual a 1. Sim. Como assim, professor? Sim, é igual a 1. Sim, é igual a 1. Anotem, daqui a pouco uma banca inventa de trazer isso e eu me sentiria culpado de não ter dito para vocês. Detalhe, se fosse 0,99 sem reticências, não é igual a 1. As reticências aqui, gente, mostram que esse número ali, portanto, é igual a 1. Poderia provar para vocês matematicamente que o 0,999999 é igual a 1. Tá? Sempre vai ser igual a 1. Muito bem. Professor, diz uma coisa. A minha prova não tem assunto de matemática. Acontece isso, só tem lógica. E ela traz esses assuntos aqui que é de matemática. Eu posso querer, errei a questão, posso querer botar recurso? Não. Quero que vocês entendam. Mesmo que não tenha matemática, as bancas, gente, na questão de lógica, nessa parte de estruturas, elas costumam trazer sentenças para a gente julgar. E não só matemática, pode aparecer sentença da história natural, da geografia, mas ela sempre vai trazer coisas que no entendimento dela é chamado elementar. Então, esses assuntos de matemática, ainda que não conste do teu edital, nada de matemática, não adianta querer recursar depois, porque as bancas entendem que é elementar aquilo ali. Tá, gente? É um conhecimento elementar. Ela não vai te perguntar algo avançado. Eu diria assim, eu nunca vi, por exemplo, numa questão dessas, aparecer isso aqui, por exemplo. Logaritmo de 8 na base 2 igual a 3. Por quê? Porque logaritmo é algo mais complexo. Na verdade, isso aqui é verdadeiro. Mas se fosse perguntar para a maioria, logaritmo não é uma coisa elementar, então isso não vai aparecer. Agora, continhas, múltiplos, divisores, maior do que, menor do que, isso é bastante comum na matemática. Assim como tem outras questões, a gente já vai ver na sequência, que trazem coisas da geografia. Vamos ver agora já, por exemplo. Olhem a 7, por favor. Vamos ver a 7 antes da 14. Questão 7. Olha o que a banca trouxe ali pra gente. Entre as opções, a única com valor lógico verdadeiro é... Letra A. Se Roma é a capital da Itália, Londres é a capital da França. Professor, mas eu não sei nada de Europa. Sinto muito, a banca entende que isso aqui é o quê, gente? Elementar. Ninguém merece. Então tem que saber? Tem. É claro que ela vai colocar as capitais, as principais, as turísticas, né? Que a gente não sei. Vocês estão me entendendo, gente? Então tem que tomar cuidado. Capitais do Brasil tem que saber? Tem que saber. Inclusive a minha prova é aqui, ele bota a capital do Maranhão é tal lá. Pode perguntar coisa do Nordeste? Pode. Brasil, pode perguntar. Então eu tenho que saber. Vamos ver então? Primeiro, ele quer uma que seja verdadeiro. As frases todas, não, o conector varia ali. Vamos ver então na primeira.
Qual é o conectivo da primeira frase, gente? Se então, né? Então vejamos ali. Se Roma é a capital da Itália, pessoal, o que vocês me dizem? Verdadeiro? Sim, verdadeiro. Londres é a capital da França. Não, é falso. Londres é a capital do quê, gente? Do Reino Unido, Inglaterra, enfim. Muito bem. Reparem, letra A, Vera Fischer. A Vera Fischer é o quê, gente? Falsa. É a que eu quero? Não. A gente quer que seja verdadeira. Vamos para B. É um se então também. Londres é a capital da Inglaterra, gente? Verdade. Gente, eu quero chamar atenção para um detalhe. Cuidem que não aparece o então. Tendo a partícula C, já denota um se então, tá? Cuidem que a letra B não tem o então, mas tendo o C já é suficiente. Se Londres é a capital da Inglaterra, Paris não é a capital da França. Verdade ou falso? Paris não é a capital da França. Falso. Porque Paris, de fato, é a capital da França. Então, cuidem dessas frases que tem o não, né? Paris não é a capital da França? Falso. Não é a B. Vamos para C? Qual é o conector aí da C, gente? Tá, mas depois tem um ou, não tem? Coisa interessante, né? Reparem, eu tenho um E e mais adiante eu tenho o que aqui? Um ou. Como é que eu vou julgar isso? Que coisa interessante. Vamos primeiro julgar as parciais aqui. Roma é a capital da Itália, gente? Sim. Londres é a capital da França? Não? Tá, e aqui na ponta agora, a última. Paris é a capital da França? Verdadeiro. Professor, como é que eu vou resolver essa sentença agora? Como é que eu resolvo? Né? Tem dois conectivos, tem e tem ou. Importante vocês entenderem uma coisa. Gente, em termos de prioridade, o e e o ou estão no mesmo patamar. Não tem um que bata sobre o outro. Então a leitura aqui é da esquerda para a direita e a resolução, portanto, é da esquerda para a direita. Tu vai te concentrar em resolver essa parcial primeiro e depois com esse ou aqui. Então vamos lá. Um e, como é que é a regra de um e? Um e, ele é o que mesmo? Só é verdade? É o caso aqui? Não. Então isso aqui vai dar falso. Mas aí reparem que a minha análise agora é o quê? É um ou entre essa parcial que deu falso e o verdadeiro. E a regra do ou qual é? Só falso se as duas forem, né? É verdade, portanto, isso aqui? É, sim, ó, um falso e verdadeiro. O ou só é falso quando? Os dois falsos? São as duas falsas? Não, então essa sentença é verdadeira. Muito bem. Esse é o entendimento que a gente precisa ter sobre isso. Certo, minha gente? Sim. Pois é. Vamos treinar um pouquinho isso agora? Como é que a gente sabe, se eu tiver uma frase desse tipo aqui, gente, quer ver? Se, anotem com observação, é bem interessante o que tu está trazendo. Acho que podemos aproveitar essa aula para trabalhar isso. Nós teremos, gente, frases em que não são apenas com o e e ou. O e e o ou estão no mesmo patamar, então é da esquerda para a direita, beleza? Só que se então é diferente. Então reparem aqui, se eu disser isso aqui, por exemplo. Se 2 é maior do que 1 e 3 é maior do que 4, vírgula, então 5 é maior do que 3. É uma análise que eu vou fazer. Agora, se a frase for assim, 2 é maior do que 1 e se 3 é maior do que 4, vírgula, então 5 é maior do que 3. É outra coisa. Então eu preciso que vocês entendam uma coisa aqui. Sempre que nós tivermos uma frase na escrita, gente, ou seja, da esquerda para a direita, beleza? Nós vamos fazer essa leitura e a gente vai ter que entender, no caso de e e de ou, é bem simples. A gente faz na ordem, vem o e, depois o ou. Se fosse um ou, primeiro tu faria o ou, depois o e. Então quando eu tiver apenas e e ou, é da esquerda para a direita mesmo, porque eles têm o mesmo patamar de prioridade. Agora, quando aparecer o se então, nós temos que entender o seguinte, o conector, o primeiro que aparece é o que manda. Quem é o primeiro conector que aparece aqui? É o se então. Então a minha frase vai ser isso, então aquilo. Agora, olhem essa frase de baixo. Quem é o primeiro conector que aparece? É o e ou é o se então? É o e. Então essa minha frase é
isso e isso aqui. Então é importante que a gente entenda, vocês estão me entendendo? Ou seja, o meu E, ele é só um coadjuvante aqui. Quem manda de fato aqui é quem? É o C então. Só que nesse caso, quem é o coadjuvante? É o C então, porque quem manda é o E. É isso que eu tenho que entender. Como é que funciona agora a análise dos valores? Me ajudem aqui. 2 é maior do que 1 é o que, gente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E 3 é maior que 4? Falso. 5 é maior do que 3? Verdadeiro, certo? Vou botar os valores aqui. Aqui é verdadeiro, aqui é falso e aqui é verdadeiro. Ok. Como é que muda a minha análise aqui? Muda no seguinte sentido. Qual é o conector dessa minha frase aqui? É um centão. Então a regra do centão é o quê? Vera Fischer é falso. Observem. Aqui desse lado, um E. Um E só é verdade quando? Quando as duas forem. É o caso? Não. Então deu falso aqui e verdade aqui. A análise final que eu tenho para essa minha sentença não é um centão? E o centão só é falso quando? Vera Fischer. Foi Vera Fischer que deu aqui? Não, foi Fischer Vera. Tem que cuidar disso, é o contrário, não serve. Então essa sentença vai ser o que, gente? Verdadeira. Agora vamos ver a outra aqui? Vamos supor aqui, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é o E. Como é que fica esse centão aqui, por favor? Falso e verdadeiro não é Vera Fischer. Vai dar o que aqui? Verdadeiro. A minha última análise aqui é o E. Um E com duas verdades, ele é verdadeiro. Então, para esse tipo de sentença, coincidentemente eu tive o mesmo valor. Mas não é regra, eu posso ter uma situação diferente. Só pelo fato de eu ter um conector diferente, ele acaba me dando um valor diferente. Ficou claro então? Então, gente, o que vai acontecer? Eu tenho frase que só tem E e O. É pela ordem da esquerda para a direita. Agora, se aparecer C então, se aparecer C e somente C misturados com E e ou então aquele ou, a gente vai ver primeiro, a primeira escrita vai ser a que manda. Quem mandava aqui era o C então, porque ele apareceu primeiro. Aqui quem é que mandava? Era o E. Então eu vou entender que isso aqui é uma regra de E. Beleza? É nesse sentido. Se quiserem, podem copiar. Acho que de repente é importante vocês copiarem isso. Então é sempre o primeiro conector que manda quando misturar. C então, C e somente C. Mas quando for só E e ou, é da esquerda para a direita. Muito bem. Gente, uma outra coisa que é importante que a gente saiba, a gente viu qual era o número daquela mesma 7, né? Eu havia pedido para a gente ver a 14. Dê uma olhadinha na 14 e depois eu quero ampliar aqui com outro tipo de questão que aparece. Vejam a 14, por favor. Tá vendo? A 7 terminou bom. Era a letra C, né? A gente estava buscando uma que fosse verdadeira. Na C a gente já teve a verdadeira. Então não há necessidade de olhar as demais. Foi só por isso, na verdade. Entenderam? Marcou a tua resposta, está resolvido. Então agora vamos ver a 14. A banca quer que a gente defina uma composta que representa uma conjunção verdadeira. Então, gente, eu quero uma frase que seja verdadeira, mas tomem cuidado que eu quero que seja uma conjunção. O que é conjunção? Aí eu tenho que olhar lá no meu material. Que tipo de frase é a conjunção? É frase regida por E. Tá, então, professor, tu quer dizer que a letra B, por exemplo, que aparece ou, eu já posso tirar? Sim, posso. Certo, minha gente? Afinal, eu quero uma conjunção. Agora, se a banca tivesse dito, eu quero uma disjunção inclusiva, eu buscaria um ou. Disjunção exclusiva, ou.
Tem que decorar esses nomes aí então, tá, gente? Não tem outra solução aí, tem que decorar os nomes. Vamos ver então. Quais as que dá pra gente excluir? Vamos excluir primeiro aqui. A B dá pra excluir, né? O que mais? E aí? Então a A, C e D nós vamos ter que ver. Primeira, 2 é par e ímpar. O que você me diz aqui? 2 é par, verdade. 2 é ímpar, é falso. Fecha essa? Não. Um E só é verdade quando, gente? Quando as duas forem verdades. Letra C, 2 é par e primo. Gente, vocês entendem, né? Quando a banca coloca aqui 2 é par e primo, qual é o entendimento aqui? É uma composta. Eu estou dizendo que 2 é par e 2 é primo. Eu não preciso escrever o 2 novamente aqui, né? Então vamos lá. 2 é par, verdade. 2 é primo? Sim, verdade. Temos um E com duas verdades? Sim. Resposta, portanto, a conjunção verdadeira é a da letra C. Muito bem. Ficou claro, gente? Ok? Turma, agora uma outra coisa. Atentem um instante aqui, por gentileza. Reparem isso aqui. A banca pode trazer algumas questões, a gente já vai abordar isso, em linguagem simbólica. Olhem para isso aqui, por favor. Ela traz essa sentença, ela quer que eu defina se o valor final dessa sentença é verdadeiro ou falso. No momento em que ela traz uma proposição na linguagem simbólica, diferente dessas outras aqui eu não tenho como julgar. E eu não só adivinho, entendem? Então o que a banca vai fazer? Sempre que ela trouxer questões que é para ter o julgamento, ela vai definir no enunciado quais são as valorações daquelas proposições que ela vai trazer envolvidas aqui na sentença. Por quê? Porque aí o que caberá da minha parte é saber pelas regras aqui dos conectores, mas o julgamento é ela que me deu. Vejam, o que ela diz da P? A P é o que mesmo? Verdadeira. A Q é o que, gente? Falsa. Que conector é esse? É um E. Qual vai ser o resultado, portanto? Vai ser falso, porque o E só é verdade. Então é esse julgamento que cabe. Então sempre que tu tiveres uma questão em que a linguagem for simbólica, a banca tem que te dizer. Da mesma forma, gente, observem, se eu tiver uma frase do tipo assim, Pedro é médico e Luiz é advogado, e a banca quer que eu julgue esse tipo de frase, eu também não tenho como julgar essas frases. Ela dirá, sabendo que Pedro é médico é verdadeira e que Luiz não é advogado, por exemplo, é falsa. Julgue a sentença. Da mesma forma, sempre que for esse tipo de frase, que são as particulares, a gente chama assim, eu não tenho como saber o valor. Então a banca me dirá para que eu saiba julgar as compostas depois. Estão me entendendo? É dessa forma. Então vamos trabalhar uma, só que eu preciso que vocês vejam uma coisa aqui, por favor. Vamos introduzir a ideia, deixa eu ver se tem aqui nas questões. Tem a figura da negação. Atentem aqui, por favor. Eu tenho esse parâmetro aqui. Eu quero julgar essa frase aqui. Qual é a leitura que eu vou ter aqui? Se P, então, não que. Muito bem. Gente, o tio representa a negação, não é isso? Negação de uma proposição é trocar o valor dela. Então observem aqui, a minha P é o que mesmo? Verdadeira. Isso aqui é o símbolo de C, então. O que é a minha Q pelo parâmetro aqui? Ela é falsa. Só que a não Q vai significar o que aqui, gente? O contrário. Então vai dar o que? Verdadeiro, portanto é verdadeira. Agora, se a minha sentença fosse desse tipo aqui, por favor. Se não P, então Q. Quem que eu estou negando aqui? É a P ou é a sentença como um todo? É a P. Certo? Porque o não está na frente apenas de quem? Da P. Agora, se porventura for assim, aí é importante que a gente entenda que eu vou primeiro resolver aqui dentro do parêntese e esse resultado eu vou fazer o que? A negação dele. Então, tomar cuidado. Quando for na frente de um parêntese, tu resolve primeiro o parêntese. Vamos dar uma olhadinha então na número 13. Vamos dando uma olhadinha na 13 e a banca quer que a gente julgue qual é a sentença verdadeira. Como ela vai trazer letras, então ela vai ter que definir o que é verdade e o que é falso. Então vamos dando uma olhadinha na 13.
Reparem que ele deu o parâmetro lá em cima. A P e a Q são verdades, a R e a S são falsas. E aí nós temos que julgar cada uma dessas expressões para ver qual é a verdadeira. Que é P ou S, então S. Turma, eu preciso só chamar a atenção para um detalhe aqui. Tentem um instantinho aqui, por favor. Vai ser preciso para vocês resolverem aqui as questões. Seguinte, quando a gente tem mais de um conector, há duas coisas diferentes que a gente tem que entender. Há um trato que é para quando eu tenho linguagem, sentença em linguagem corrente. O que é a linguagem corrente? É aquela se, tal, eu tenho linguagem em português. Então a regra lá é, o primeiro conector é o que manda, beleza? Só que quando a gente tem linguagem simbólica, tem uma regrinha apartada aqui que vocês precisam entender. Por exemplo, para essa minha questão aqui, eu tenho que fazer o que primeiro aqui? Vai ter que ser o ou, mas não é porque ele está escrito primeiro que da esquerda para a direita. Mesmo que fosse o contrário, olhem isso aqui, se fosse assim, se P, então S ou R, por exemplo, eu teria que fazer primeiro o S ou R aqui, porque ele é mais fraco que aquele ali. Então é importante que a gente decore essas regrinhas aí. Prioridades, é assim que se chama. Então anotem aqui, por favor, abaixo, prioridades, ou anotem em algum lugar. Essas prioridades são para quê? Para eu saber entre os operadores quem é que se faz primeiro, quem que faz por último, sempre que a linguagem for simbólica. Se aparecer linguagem simbólica, é esta regra aqui. Quando a linguagem é corrente, é o primeiro conector que aparece. Lembram que eu mostrei para vocês antes ali? E as prioridades são assim, quer ver? Vou fazer um desenhozinho bem simples aqui, para vocês entenderem. Essa caretinha. Que aí fica fácil de a gente entender. Narizinho aqui. Essa boquinha feliz aqui, eu tomei a liberdade. É o sei somente sei que é assim, mas aí ficaria feioso. Parece uma boca costurada, então eu não quero. Então eu vou trazer uma boquinha feliz aqui. Mas eu tomei a liberdade, viu? Não digam, o professor disse que pode ser. Eu não disse. Importante que a gente entenda o seguinte. O ou ele não aparece em linguagem simbólica. Felizmente, então não preciso nem trazer. Ele não aparece. Então vai ter a negação, o e o ou, se então e o sei somente se. Turma, o que é importante que vocês entendam aqui. Quanto mais para baixo o operador aqui, ele é mais forte. Reparem que o e e o ou estão no mesmo patamar, lembra? Eles têm a mesma importância. Então a gente faz da esquerda para a direita. Só que é preciso que vocês entendam o que é forte ali. Atentem uma coisinha aqui, por favor. Qual o resultado que essa sentença aqui, matemática, dá? 14. 14? Ou é 20? 20? Tá, mas eu não... A multiplicação depois da soma. Quem foi que disse isso? Alguém disse e é assim. Eu não posso fazer o mais sem primeiro fazer o quê? O vezes. Então tem critério aqui entre esses operadores? Tem. A lógica também tem. Então preciso que vocês entendam assim. O que é o mais forte aqui? O mais forte, gente, é aquele que sobrevive. Portanto, é aquele que eu faço não primeiro. Faço por o quê? Por último. Olhem para cá essa minha conta, quem é o mais forte? O mais forte é o mais. Porque eu vou fazer 2 mais 3 vezes 4 é quanto? 12. Olha quem sobreviveu até o final aqui. É o mais, é porque ele é o quê? Forte. Certo? Então, entre os operadores, quanto mais para baixo, é o que eu vou fazer por último. Aquele que está mais acima é o que eu vou fazer o quê? Primeiro. Por isso que eu lhes falei. Se aparecesse essa sentença aqui. Olha lá. Quais os operadores que eu tenho? Eu tenho esse, eu tenho aquele. Quem que eu vou fazer primeiro, gente? O ou, porque ele é mais fraco que esse. Então, primeiro eu faria isso aqui. Estão entendendo? Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter. O operador, quanto mais para baixo, eu faço por último.
Os primeiros aqui, os que estiverem mais acima, é o que se faz primeiro, portanto. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então. Gente, a primeira questão, comigo aqui, o que a P mesmo é verdadeira, a Q é verdadeira e a R é falsa. Qual é o conector aqui? E e E. O que eu vou fazer? Reparem, é o mesmo conector, só que eu não posso resolver os dois ao mesmo tempo. Qual que eu vou resolver primeiro? Aquele que vier primeiro da esquerda para a direita. Sempre assim. Como é que fica essa parcial aqui? V e V. Vai ficar o que, gente? Verdadeiro. Só que agora a última análise não é essa daqui, ó, V e F. O que vai ser, portanto? F. Então não é a letra A. Entenderam todos? Sempre dessa forma, gente. Sempre que aparecer as simbólicas, eu dou mais um tempinho agora para vocês fazerem as demais. Então tu cuida, de acordo com a caretinha, o que tu precisa fazer primeiro. Qual é o operador que é mais fraco, que tem que ser resolvido antes daquele que é o mais forte. Então eu vou anotar os valores aqui. A minha P é verdadeira, a S é falsa, e aqui eu vou ter o S de novo falso. Só que eu tenho que cuidar os conectores. Aqui é O, e aqui é C então. O que se faz primeiro aqui, gente? O ou o C então? Olha aqui, ó. O ou. Então qual é a regra? Pela regra, o que vai dar o V ou o F? Vai me dar verdadeiro. A última análise agora é entre esse verdadeiro e o falso daqui. E aí deu claramente Vera Fischer, portanto a letra B também é falsa, não é a que eu quero. Estão entendendo, gente? Desse jeito que a gente vai fazer essas linguagens simbólicas aí. E você, lembrando que a banca está pedindo a verdadeira. É isso. Essa daqui agora. Será que essa vai dar verdadeira ou vai dar falsa? Vamos ver. Gente, o que se fará aqui prioritariamente? O que se faz primeiro aqui? O parênteses. Até porque tem a gente sabe que o parênteses sempre tem que ser feito antes, né? Então eu vou botar o valor da minha P, que é verdadeira. Aqui é um C, então. O ideal disso aqui, gente, é transcrever para o caderno. Ou, enfim, faz como tu achar melhor a tua organização, né? Mas é importante ficar bem claro, é esse exercício que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir apontando os valores para poder analisar. A minha R é o que mesmo? Falsa. Isso aqui é um E. E a minha S é falso. Então eu vou ter que resolver, reparem, eu não posso fazer da esquerda para a direita. Quem que eu tenho que fazer primeiro aqui? Esse resultado aqui. Certo? Então vamos lá. Como é que fica o E aqui se eu tenho dois falsos? Vai ficar falso. A última análise agora é com esse C então, em que tem V na primeira e F na segunda. E tem justamente Vera Fischer, o que tornará essa sentença, portanto, falsa. Não é a C. E aqui não tem outro jeito, tem que testar uma por uma mesmo, até verificar qual é a verdadeira. Querem mais um minutinho? Vão dando uma olhadinha, eu espero. Vejam a D, depois vejam. Se na D já aparecer a verdade, é claro que eu não vou olhar E. Eu só vou anotar a expressão então aqui. E aí depois nós analisamos. Isso aqui todos lembram? O que significa mesmo? É o não, né? É a cantoneira. Isso aqui é o mesmo que o tio. É. Uhum. E aqui a gente tem negação. Abre um parêntese, tem P ou S. Fecha o parêntese e Q. Então vamos ver onde é que a gente vai ter a verdade aí.
Só vou anotar os valores aqui. A P é verdadeira, a R é falsa. Isso aqui é um ou, lembrando que aqui tem um parêntese. Aqui tomar cuidado, gente, ó, a minha S é falsa, mas o que eu tenho aqui claramente é a negação da S, né, ou a não S, assim que a gente chama. Então aqui vai, eu vou trocar aqui para não confundir com verdadeiro, vou botar assim, ou, aqui vai ficar verdadeiro. Como a S é falsa, mas eu tenho não S, aqui fica verdadeiro. A prioridade é fazer primeiro aqui. Professor, mas primeiro não tinha que ser o ou. Aqui é por causa do parênteses, na verdade, né, gente? Vejam, desculpem. É justamente isso. Por que eu vou fazer o ou por último? Porque o se, então, na verdade, ele está dentro do parênteses, então deixou ele fraco. Entendem essa figura do parênteses, né? Sempre que aparecer um parênteses, reparem que para aquela nossa expressão lá, ó, 2 mais 3 vezes 4, vocês me disseram que era 14. Está certo, 2 mais 12. Só que se eu tivesse um parêntese aqui, a minha expressão mais forte seria o vezes. Primeiro eu faria o 2 mais 3, é o que está acontecendo ali. A despeito desse daqui ser mais forte que esse, eu tenho, pelo parênteses aqui, eu sou obrigado a fazer primeiro esse. Beleza. Então vamos lá. Como é que fica aqui, gente? Vera Fischer é o que mesmo? Falsa. E aí eu tenho aqui um ou, eu vou anotar só assim, que fica mais fácil agora. Então eu tenho um F ou o verdade daqui. E aí esse resultado final aqui, portanto, vai ser verdadeiro. Então letra D é a minha resposta. Só dá para fazer aí. Aí? Claro, podemos fazer. A gente já sabe que é falso, mas vamos ver juntos. Me diga uma coisa, essa negação aqui se refere ao quê? É tudo isso aqui? Ou é só isso aqui? Só isso aí. Isto. Mas atentem uma coisa. Se porventura eu tivesse assim, aí seria tudo. Então eu tenho que entender essas extensões ali, certo? E talvez tu não lembre do tempo do colégio, quando a gente tinha uma expressão numérica, se já havia um parêntese, normalmente o símbolo que se utilizaria aqui é a figura do colchete, lembram? Do colégio, depois chave. Aqui nas sentenças lógicas é comum trazer as bancas trazem apenas a figura do parêntese. Mas aí eu tenho que entender a extensão. Vejam, esse parêntese viria até aqui, mas esse outro parêntese que está mais exterior, ele abre lá e fecha aqui. Então essa negação seria sobre tudo isso aqui primeiro, né? Mas não é o caso, porque aqui ele está claramente na frente só daquele primeiro parêntese ali, ok? Então a jogada é, eu vou fazer o que aqui, gente? Eu vou resolver, eu vou manter o não aqui, vou ver as valorações. Aqui é V, ou, o que é o S mesmo? F. Isso aqui é E, e a minha aqui é verdadeira. Importante a gente entender uma coisa. Aqui dentro do parêntese, o que vai dar, gente? V ou F dá o quê? Isso aqui dá verdadeiro. Só que cuidem que o que eu quero aqui é o verdadeiro ou é a negação desse verdadeiro? Negação. Então eu vou anotar assim para ficar bem mais claro ainda aqui, ó, deu o verdadeiro dentro do parêntese, mas pelo fato de eu querer a negação, isso aqui vai virar falso. E aí, portanto, ela é falsa porque é um E aqui. Entenderam? Sim, então. Turma, isso aqui tem que treinar, não tem outro jeito. É treino, é chatinho de fazer? É. Para uns é mais chatinho que para outros, alguns têm mais habilidade, outros têm menos. Mas não tem outro caminho, é treinar mesmo, treinar. E o tempo inteiro eu vou me ater a essas regras aqui e também as regras de prioridade, né, que eu não posso esquecer. Muito bem. Então 13, letra D era a nossa resposta. Tem uma outra que é bem interessante, que é com essa mesma análise aí, que eu queria que vocês fizessem agora, vamos fazer por último aqui. É a questão número 5. Dê uma olhadinha na 5. E aí a gente vai concluindo com as 5. As demais depois ficam para casa para vocês fazerem. E se não entenderem, gente, podem tragam dúvidas numa outra aula. Cada aula vai ser um assunto, mas aí eu posso separadamente, ou até no grupo mesmo, se ficar alguma dúvida geral, a gente retoma numa outra aula, não tem problema nenhum. Vamos dar uma olhadinha na 5 então agora. É uma expressão um pouquinho mais extensa, né? Vamos ver aqui.
Aqui apareceu até a chave, olha só. Interessante isso daqui. Chave, colchete, né? Né? Que, ou, abre um parêntese, que, aqui tem um E, aqui é não P, fecha o parêntese, fecha o colchete, ou R, e aqui fecha a chave. É essa sentença aqui. Detalhe, ele define que a P e a Q são falsas, é isso, né? P e a Q são falsas. Ele quer que eu defina qual é a valoração da R, de tal modo que essa sentença aqui, ela tem qual o valor lógico final, gente? Verdadeiro. Então é isso. A gente sabe que o resultado dela é verdadeiro. E com base nisso, sabendo que a P e a Q são falsas, eu tenho que descobrir qual é o valor daquele R lá. Então esta é a questão proposta aqui. É uma questão um pouquinho mais chatinha, assim, complicadinha de fazer, mas vamos fazer juntos aqui. Então, podem copiar até aí, vamos fazer juntos. Para quem lá no colégio não ia muito bem nessas expressões numéricas, voltou o tormento agora aqui, porque é bem parecido. Né? Bem parecido. Saber o que faz primeiro, o que faz ali. Né? Então vamos lá. Gente, vamos substituir. A P e a Q são o que mesmo? Falsas. Então assim, deixa eu apagar isso aqui e eu vou inicialmente só substituir as valorações. O que é a Q mesmo? É falsa. Isso aqui, para não confundir com o valor verdadeiro, eu vou trocar para ou. Abre o parênteses. O que é aqui mesmo? Falsa. Isso aqui é o quê? E. Agora cuide de uma coisa. A P é falsa, mas eu tenho aqui a negação da P. Então esse valor aqui vai ser verdadeiro. Fecha o parêntese. Fecha o colchete. Ou o valor da R que eu não sei. E fecha a chave. Mas eu sei que o resultado disso aqui lá no final é verdade. É isso que eu tenho que ter em mente. Certinho? O que já dá para a gente ir resolvendo aqui? Lembrando que essas expressões que tem colchete, tem parênteses, a gente sempre vai fazendo de dentro para fora, né? Então eu vou fazer o que em primeiro lugar? Isso aqui. Vamos ver o resultado que vai dar ali. E aí eu posso ir repetindo. O ruim é que a gente tem que ir repetindo aqui. Vai da tua prática, na verdade, né? Mas ó, F ou, agora me diga uma coisa, o que vai dar isso aqui, gente? Isso aqui vai dar falso, certo? Afinal é um E, e o E só é verdade se as duas forem verdadeiras. Então isso aqui deu falso. Gente, cuide uma coisa, no momento em que eu botar o valor final, eu já não preciso mais desse parêntese aqui, concordam comigo? Então eu tiro esse parêntese, mas tirando o parêntese, o que eu ainda tenho aqui? O colchete, não pode esquecer. O parêntese desapareceu porque eu resolvi. O resultado de F e V está aqui. Mas o meu colchete continua aqui. Ou a minha R, que eu não sei qual é o valor, que eu vou determinar na sequência. Então a gente vai manter esse R até a última análise. Agora me diga uma coisa. O que se resolve sequencialmente aqui? O colchete, né? Então eu vou abrir a chave. O que dá isso? F, ou F. Regra do ou. F. Então isso aqui vai dar o que, gente? Falso. Vou tirar o colchete. Concordam comigo? Vou tirar o colchete. Tirei o colchete, o que eu ainda tenho? Ou a R, que eu não sei o valor, fecho a chave. Agora me digam uma coisa. Cheguei no momento da última análise? Sim. Eu sei que esse resultado aqui, gente, tem que dar o quê? Verdadeiro. O que tem que ser a R, portanto, para que esse meu ou dê verdadeiro? Se aquela primeira tem falso,
Reparem que o meu risco do ou é o quê? 2 falsos e ela ser o quê? Falsa. Reparem que eu já tenho um falso. Se eu tivesse um outro falso aqui, ela seria falsa. Mas eu sei que o resultado final é o quê, gente? O que corrobora para eu definir que a minha R tem que ser o quê? Verdadeira. Então descobrimos qual o valor que tem que ser para R. Verdadeiro. Portanto, letra E, verdadeiro. Entenderam, gente? Chatinho, ruinzinho, mas não é difícil. Eu tenho que saber as regras ali. Ficamos por aqui. Procurem fazer outras depois em casa, viu, gente? Sempre importante. E dúvidas vão surgir, normal. Tragam, numa próxima aula eu esclareço para vocês. Tá bom? Um abraço, pessoal de casa, bons estudos e até mais.